Olá pessoal, bom dia. Bem-vindos aqui a mais um Astro Bits. Nesse daqui a gente vai falar sobre a superlua. Superlua é um fenômeno que a gente observa, né, com relação à nossa lua aqui da Terra, em que a gente enxerga essa lua um pouco maior do que normalmente a gente vê. Superlua é um fenômeno relacionado à lua cheia, né? Então, quando ela ocorre, quando esse fenômeno ocorre, a gente enxerga a lua cheia maior no céu, tá? É um fenômeno aparente, certo? A lua ela não aumenta de tamanho nesse fenômeno. Ele é uma questão de distância, né? Da distância que a lua está de quem está observando, daqui da Terra, né? É muito fácil entender, né? Imagine, pega que você fica com as duas mãos, por exemplo, em frente ao seu rosto, né? Você afasta uma delas, né? Parece que quando você afasta uma das mãos, né, a mão vai ficando menor, enquanto que a que está mais próxima parece que está maior. É essa ideia, exatamente a mesma ideia. Quando a Lua está mais próxima da Terra, ela aparenta estar maior do que quando ela está mais distante. Ah, professor, mas a Lua ela fica mais próxima e mais distante da Terra? Sim. Vamos lá, para gente explicar isso daqui, vamos falar um pouquinho sobre fases da Lua. Não é uma aula sobre fases da Lua, mas só para a gente dar uma recordada, né? A Lua a gente pode enxergá-la no céu ao longo do mês em diferentes fases. O que são as fases da Lua? É a quantidade, né, de superfície dessa Lua que está sendo iluminada pelos raios do Sol. Tá? Então aqui a gente tem a fase cheia, em que toda a face da Lua está iluminada. Uma face nova não está aqui, mas seria quando a face da Lua não está iluminada pelo Sol. E as fases intermediárias, né? O quarto crescente, quarto minguante e assim por diante. As fases elas ocorrem devido à posição da Lua ao longo da órbita, né? A posição que a Lua está em relação à órbita da Terra. Então vamos supor, aqui nós temos a Terra, tá? Aqui a órbita da Lua ao redor da Terra e aqui as diferentes posições que a Lua pode estar em relação aos raios solares, em relação à posição do Sol também. Então vamos supor aqui nesse caso que o Sol esteja aqui à direita e ele esteja mandando luz aqui para a gente, né, nesse sentido. Então quando a Lua está aqui, exatamente na frente da Terra, né, nessa posição, a face da Lua que está voltada para nós, ela não está iluminada. Então a gente não vê essa Lua no céu à noite, né? Então por isso que a gente diz que a Lua está nova, na fase nova. Enquanto que se a Lua estiver em oposição ao Sol, estiver do outro lado aqui da órbita, toda a face que está voltada para nós vai estar iluminada. Então nesse caso a gente teria uma Lua cheia, certo? E à medida que a Lua vai caminhando, né, ao longo da sua órbita, ela vai mudando de fase porque ela vai mudando a quantidade de superfície da Lua que está sendo iluminada, vai mudando à medida que a posição dela vai mudando. Ok? A superlua ela é um fenômeno que ocorre na Lua cheia, né? É um fenômeno que a gente atribui à Lua quando ela está na sua fase cheia. Então, nessa posição aqui, em oposição ao Sol. Beleza? Vamos ver essa questão da distância, então, rapidinho. A órbita da Lua ao redor da Terra, ela, assim como a órbita de qualquer outro objeto no espaço, ela obedece à primeira lei de Kepler. Tá? A primeira lei de Kepler, nós não vamos detalhar aqui, mas só enunciar, né? A primeira lei de Kepler, ela fala justamente, Kepler foi um astrônomo, né, um matemático e astrônomo, que estudava as órbitas, né, dos planetas, principalmente do planeta Marte, certo? E ele falou que, na sua primeira lei, né, ele falou que a órbita do planeta ao redor do Sol é uma elipse e não um círculo perfeito, tá? E o Sol em um dos focos. Vamos ver já o que é isso. Depois, essa primeira lei de Kepler ela foi generalizada e a gente sabe que hoje em dia qualquer objeto em órbita em relação ao outro vai orbitar de acordo com essa primeira lei. Tudo bem? Então o que ele diz? A elipse ela é uma figura geométrica com esse formato aqui, tá? Vamos dizer uma bola achatada, né? Então ela tem
aqui um eixo maior, mais comprido, e um eixo menor, mais curtinho, certo? E geometricamente a gente pode estabelecer dois pontos geométricos nessa forma da elipse, chamados de focos, tá? Então nós temos aqui os focos dessa elipse. Deixa eu colocar aqui na canetinha, ok? Então eu tenho um foco da elipse aqui, outro foco da elipse aqui, certo? São pontos geométricos, tá? São pontos geométricos, não que exista alguma coisa aqui. São apenas pontos caracterizados matematicamente. Não vamos entrar nesse detalhe. Tudo bem? Com relação à órbita da Lua, né? Nós temos, vamos supor, na órbita de um objeto qualquer, né? Nós temos aqui um objeto maior, certo? E um objeto menor orbitando esse objeto maior. Vamos supor que o movimento desse objeto pequenininho aqui esteja nessa direção, nesse sentido, certo? Anti-horário. Então aqui nós temos um corpo maior situado no foco dessa elipse, no foco da elipse, certo? E aqui um objeto menor em órbita, tá? A gente pode caracterizar os pontos dessa órbita, né? Dois pontos são importantes aqui. Nós temos um ponto onde esse objeto menor vai estar a uma distância pequena, uma distância menor desse outro objeto. Esse ponto nós vamos chamar de pericentro, né, dessa órbita. Enquanto que este ponto aqui, né, esse outro lado da elipse, em que a distância até o objeto maior é maior também, por sua vez, nós vamos chamar de apocentro dessa órbita. E aí uma questão de nomes, né, uma questão de como que a gente chama essas coisas. Se a gente estiver falando da órbita de um planeta ao redor do Sol, então se o Sol estiver aqui no foco da órbita, se ele for o objeto principal, então a gente diz que esse ponto é o periélio da órbita e esse ponto aqui é o afélio dessa órbita. O radical hélio significa Sol. Se for a órbita de um satélite natural como a Lua ou artificial ao redor da Terra, tá? Então nós vamos chamar esse ponto de perigeu, né? E esse daqui de apogeu, certo? O radical geu, né, vem de geos, que significa terra, tá? É uma questão de nome e essas três coisas aqui significam basicamente a mesma coisa. Aqui, no caso da Lua orbitando a Terra, seria o ponto onde a Lua está a uma distância menor da Terra, enquanto que aqui a Lua estaria a uma distância maior. Tudo bem? Acontece que a órbita da Lua ela é praticamente circular, ela tem um achatamento, existe um achatamento, mas ele é bem pequenininho, quase não dá para perceber aqui nessa figura que eu coloquei, tá? Mas nós temos um eixo, né, um eixo dessa elipse, e esse eixo tem aqui um perigeu, uma distância de um perigeu, certo? De mais ou menos 363 mil quilômetros, né? Esse dado aqui, ele foi obtido da Wikipédia da internet. Enquanto que no apogeu, tá? No apogeu, nós temos uma distância um pouco maior, obviamente, né? De um pouco mais de 400 mil quilômetros. Então, quando a Lua está neste ponto aqui, no perigeu, ela está já a uma distância menor da Terra. E se, por coincidência, ela estiver numa posição da órbita em que esteja em oposição ao Sol, ou seja, em que toda a sua face esteja sendo iluminada, né, ela também vai estar na Lua cheia, na fase cheia, no perigeu, certo? Então, o que isso significa? Significa que ela vai estar no fenômeno da sua superlua. O que significa? Fase cheia, então a gente vê a Lua totalmente iluminada,
E como ela está no perigeu, ela está mais próxima da gente. Então a gente parece que a gente observa ela de um tamanho maior no céu, tá? Aqui só uma figurinha para gente comparar. As duas fotografias não são, obviamente, da mesma noite, né? Aqui nós temos uma superlua. Aqui nós temos uma superlua, certo? E aqui uma lua normal, né? Uma lua quando ela não está no perigeu da órbita, só para comparar os tamanhos, né, relativos que a gente enxerga. Lembrem novamente que isso é um fenômeno aparente, tá? A gente vê a lua maior, não que ela esteja maior. Isso é importante você lembrar. E a gente vê essa lua maior, novamente resumindo, porque ela está num ponto da órbita numa distância menor do que das outras posições. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro. Até a próxima.